Então, ontem a gente falou sobre esse negócio chamado função quadrática, tá? Eu tô continuando o PDF para ficar dois PDF diferentes para vocês. Então a gente falou sobre várias coisas, tá? Escreveu até um bocadinho. Mas bora fazer como eu sempre faço, um previously, yesterday. Aí começou, né? A gente começou falando sobre o que era a raiz da função quadrática. Então, 4c fatorial. Não, não, não. É... Então, deixa eu ver se tá com um probleminha aqui na gravação. Ah, tá ok agora. Beleza. Aí, uma conta que a gente fez que completava quadrado lá, mostrava que as raízes da função quadrática era dada por essa expressão aí, né? Aparecia esse termo aí que a gente estava desenhando esse triângulo. Esse triângulo, na verdade, é um delta, a letra grega, que significa aquele negócio ali, que está em azul. B ao quadrado menos 4ac. Esse negócio é muito importante. Então, só para treinar, bora encontrar as raízes desse negócio aí. Bora, vocês têm 1 minuto. Vocês têm 1 minuto. E eu vou mostrar duas formas de você encontrar isso daí. Bom, é só olhar quem são os caras, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C, jogar naquele troço ali e acabou. Bom, o Caio já disse uma resposta aqui. 12 e 2. Alguém encontrou outra coisa? 12 mais 2 é 14. Isso. Então, de novo, né? Uma das formas de você fazer isso daí é usando essa fórmula. Então, talvez seja a forma, a ideia principal que vocês tenham. Então, treinem ela, tá? E aí? O nome da aula? Função quadrática. A gente vai continuar falando. Vai terminar sobre ela. E aí, alguém encontrou alguma coisa diferente aí? Ou não? Foi calor. Devia ter, né? Tá. Beleza, o Isaac falou a mesma resposta do Caio. Bom, alguém bugou aí? Na hora de... Alguém tá fazendo e porque bugou? Ninguém bugou? Não? Tão rápido assim? Então... Bora fazer com calma, tá? Primeiro, quem é o A, quem é o B, quem é o C aí nesse negócio? Beleza. O A é 1, B é menos 14, o C é 24. De boa. Então, o delta, que é essa expressão daqui, fica como, né? Só substituir o B por 14, o A por 1 e o C por 24. É... 14 ao quadrado é 196, né? Eu ia trocar, 69, eu ia dizer. 196 menos 96. Isso aqui dá 100.
100 é um número bonito, né? Para um delta. Por quê, né? Se o delta é isso, então a raiz, que é essa expressão aqui. Bom, uma coisa que a gente observou, né, é que ela tem raiz somente se esse delta for maior ou igual a zero. Esse delta aí, graças a Deus, ele é maior ou igual a zero, então faz sentido falar das raízes dele, dessa função, tá? Então, aqui fica menos 14, mais ou menos 100, sobre 2 vezes 1. Beleza. Menos com menos, você já sabe que dá mais. Raiz de 100 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 100, que é 10. Então, as únicas raízes aqui, né, se você alternar os sinais aí, vão ser, quando for 10, ou quando for mais, vai ficar 10 mais 14, que dá 24, dividido por 2 dá 12. E quando for menos, vai ficar 14 menos 10, que é 4, dividido por 2, 2. Então, só são essas duas. Tá? Só isso daí. Tem aquele outro método, né? A Alice até falou. Quais são os números que somados dão 14 e o produto dão 24? Você testa os números e vê que esses números são... talvez rápido, se você tiver algum treino já, você vê que esses são os números. Beleza, alguém não entendeu? Ninguém? Todo mundo entendeu que é um delta, que é essa fórmula de Bhaskara e tal. Então, beleza. Outra coisa que a gente comentou... A prova da fórmula? Tá no PDF atrás, a gente fez aula passada. Era... deixa eu ver, viu? Aqui, ó. Era essa conta. Você vai ter o PDF, não precisa tirar foto não. Então... não precisa decorar a prova da fórmula não, só a fórmula tá ok. Beleza. A outra coisa que a gente comentou é que soma das raízes disso aí, dá menos b sobre a. A, B e C são aqueles caras lá, que é o termo quadrado, o termo linear, o termo constante. Dá menos b sobre a, soma, e o produto dá c sobre a. Tá? Aí tem um exercício que eu botei lá no meio do texto, que é esse daí. Você encontrar algum valor de m, que essa função aí tem solução inteira. Como eu sou bonzinho, estou dando uma dica. Tem a ver com esse resultado aí da soma do produto das raízes. Se você quer soluções inteiras, você olha para aquela última expressão lá em vermelho, que é alfa vezes beta igual a 5. Você pedir que alfa e beta sejam inteiros, você observar que 5 é primo, você sabe muito bem quem são alfa e beta. Então, é dica. Pensa aí. A minha dica é, olhe para aquela última expressão que eu escrevi em vermelho, tá? Alfa e beta são dois números inteiros, que o produto deles dá 5. Só que 5 é primo. Então, sim. Sim. Então, só isso. Eu não vou fazer essa questão não, tá? Brinquem aí com ela. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão. E outra já ali do texto lá. Tem um bocado de questão legal. E a última coisa que a gente falou é que tem essa forma canônica. Eu não mostrei a prova. Tem a prova lá no texto. É basicamente a prova da fórmula de Bhaskara, tá? Mesma conta. Oi? Só não passa o C para o outro lado. Aí faz as mesmas contas do mesmo lado da igualdade. E ela nos dá essa fatoração, né? Essa fatoração é interessante porque ela envolve as raízes da função. Então, com isso, eu consigo estudar o sinal de uma função quadrada. Tipo, se ela tem raiz, né, que é quando o cara é positivo, o delta lá é positivo, eu consigo estudar. Eu fiz isso na aula passada, mas vou repetir aqui e o segundo caso a gente vai fazer junto. Tipo, se o...
Eu sou muito rápido, escrevi agora. Tipo, tem essa forma fatorada. Essa forma fatorada é muito boa para estudar o sinal. Por quê? Se esse Azinho que está aqui na frente, é o mesmo A que tem naquela outra expressão, for positivo, então a gente pode olhar, como a gente já olhava em outros exemplos, qual o sinal desse cara e qual o sinal desse cara. Só isso. Então, a gente já estudou na semana passada o sinal desse tipo de função. Bom, isso aqui é uma função linear, que o coeficiente angular dela é 1, que é um número positivo, né? Então, antes da raiz dela é alguma coisa negativa e depois fica positivo. O outro é a mesma coisa. Antes da raiz é negativo e depois é positivo. O A é sempre constante e nesse caso ele é positivo. Então, quando eu multiplicar todos os sinais aí, tem que dar o sinal da F, por conta dessa expressão aqui, dessa forma fatorada. Então, multiplicando os sinais desse pedaço daqui, menos com menos fica mais, com mais ainda continua mais. Mais com menos fica menos. Quando multiplicar com esse, vai ficar menos. Esse cara tudo é mais, então esse cara fica mais. É isso daqui. Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu olhei para a forma fatorada e estou estudando cada termo dela. Como é o produto, eu posso estudar cada termo, olhar para o sinal e multiplico todos os sinais depois, para encontrar qual é o sinal da F, que é a minha função quadrada. Diga aí. A forma fatorada ela sai da forma canônica. Você vai usar a diferença de quadrados aí dentro desses cochetes, né? E vai aparecer a expressão de Bhaskara, a mesma fórmula da expressão de Bhaskara. Então, você substitui aí. Só isso. Eu fiz a aula passada e tem no texto. Tá bom? Então, por caso negativo, bora fazer essa tabelinha. Mesma coisa. Como é que fica a primeira linha ali? Tipo, eu vou olhar só pro sinal desse cara. O menos aqui no primeiro canto. E depois? Ó. Mais, menos, menos. Por quê? Continuou ou mudou? Beleza. Continua a mesma coisa. Ó, esse termo aqui é o mesmo desse. Então a análise que eu fiz antes vale para aqui também. Então eu repito esse cara. A segunda linha, mesma coisa, não mudou nada. Ó, esse termo aparece aqui também. Então eu repito a mesma coisa. E o A? O A foi o único cara que mudou. Antes ele era positivo, agora virou negativo. Só isso. Uma das coisas que eu não quero é que o A seja zero. Nunca, tá? O A nunca é zero nesse caso. Nunca é zero. Por isso que a gente só tem esses dois casos. Beleza. E agora? Qual é o sinal da F? No primeiro canto, da esquerda. Esse aqui vai ser menos? Bora postar 1000 conto? Rapaz. Ó, bora com calma. Menos com menos, mais. Tem outro menos. Mais com menos, fica menos. Você que tá me devendo. Como é? Fica mais, que fica menos. No do meio. No meio fica mais. E no último? Menos. O que é que mudou aí? De uma tabelinha para outra. A última linha. Se um era positivo, o outro ficou negativo. Só isso. Então, eu mudar o sinal do A aí, ele muda o sinal da função. A gente vai falar disso já para o final da aula, quando a gente falar do gráfico da função. Vai ficar bem claro por que isso acontece. Beleza. Isso tudo a gente está assumindo que a gente pode escrever dessa forma. Só que para escrever dessa forma, a função tem que ter raiz. Para ter raiz, o discriminante tem que ser maior ou igual a zero.
E se ele for negativo? Se ele for menor que zero? Aí ela não tem raiz. Beleza. Diga aí. Funcionaria da mesma forma, tipo, eu encontrei um discriminante negativo, mas eu sei qual é a representação dele do completo. Funciona, funciona. Mesma coisa. Bom, funciona, só que você vai ter algumas propriedades a mais, né? Vai fugir um pouco vai fugir um pouco do que você pode pensar, né? Bom, não vou entrar muito em detalhe não, mas se você quer que sua função seja complexa, o gráfico dela vai ser totalmente diferente agora. Tá? É totalmente diferente. Então, beleza. E se o delta for negativo, né? Ou troço tá na forma canônica, tá? Como eu falei, canônico é uma coisa muito importante. Então, a forma canônica, pelo menos se alguém for ler o meu texto, eu espero que sim, eu uso ela em praticamente toda a folha. Tem 10 folhas, eu acho que eu escrevi. Tenho certeza que em todas as folhas eu usei a forma canônica alguma vez. Então, é muito importante, tá? A ideia para ela funcionar aí é o seguinte: eu sei escrever pela forma canônica isso. Eu venho e multiplico por A, essa expressão. O que é que mudou? Antes aqui eu tinha A, quando eu multipliquei por A ficou A ao quadrado. Só isso. Por que isso é interessante? Eu já disse que qualquer coisa ao quadrado é maior ou igual a zero. Tá brisando aí. Qualquer coisa vezes ela mesma é maior ou igual a zero. Aí, ó, esse pedaço daqui é maior ou igual a zero. Esse pedaço todinho aqui, como é um quadrado, é maior ou igual a zero. E esse termo? É maior, menor ou igual a zero? Maior, levanta a mão. Menor, igual a zero. Ninguém? Por que ele seria menor que zero? Lembra, que caso eu estou assumindo agora? Beleza. Delta menor que zero. Então, menos delta, que eu inverter o sinal dele, tem que ser positivo. Todo mundo de acordo? Beleza. Então, o numerador aqui, ó, é um cara positivo. E o denominador é o quadrado de alguém. 4 é um número positivo e A é um número positivo. A ao quadrado é um número positivo. Então, esse cara aqui todinho é maior ou igual a zero. Todinho. Junto com o sinal. E o que é o produto de coisas positivas? É uma coisa positiva. Por que você multiplicou por A? Para dar todo mundo positivo aí. Porque se eu não multiplicasse, eu teria só esse termo aqui. Eu multiplicando por A, eu tenho A ao quadrado. É só um truquezinho. Trapaceei. É, verdade. Ou seja, esse cara daqui, ele é maior ou igual a zero. O que significa que a função tem o mesmo sinal da constante, A. Então, de novo, a gente vai ver isso daí explicado quando a gente descobrir quem é o gráfico dessa função. Tá? Todo mundo entendeu o que eu fiz aí? É só uma roubadinha para parecer todo mundo positivo. Então, um exemplo bem rapidinho. Basicamente essa pergunta é, encontre onde ela é positiva. Então, de novo, 2 minutos para vocês fazerem. Eu mostrei que se vocês souberem quem são as raízes, se existir, você não precisa decorar esse quadrinho, tá? Você faz na hora. Você descobre que é raiz, expressa aquele negócio daquela forma lá e acabou. Se não tiver,
A função é o mesmo sinal da constante A. Não sei. Acho que sim. Acho que sim. Travou aí a chamada? Pra mim tá ok aqui. Travou não. Travou não. Beleza. Então, é só pergunta quem é, para qual é o valor de x desse cara positivo. Só isso. É só analisar se o delta é positivo ou negativo. Se for positivo, tem raiz. Positivo é igual a zero, tem raiz. Se não, acabou. Aham, pode. É, exato. Beleza. Só que eu vou falar disso no final da aula. Não, 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 não. Relaxa. Ano passado eu só falei de raiz e um pouquinho sobre o sinal. E demonstrei algumas coisas. Foi bem tranquilo. Diga aí, Rafael. Não tem raiz? E é? Tem ou não tem raiz? Será? Bora ver. Bom, de novo. Bora fazer com calma. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é 1, o B é menos 2 e o C é 4. Beleza. Bora calcular o delta. O delta é essa expressão aqui. B quadrado menos 4AC. Isso daqui dá menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes isso. Beleza. Menos 2 ao quadrado é pegar menos 2 e multiplicar por ele mesmo. Menos com menos vai-se embora, fica só 2 vezes 2. Isso é 4. Isso aqui parece um carinha, né? Parece uma carinha. E uma orelhinha ali do menos. Aí, beleza. Hã? Aí, ó. Esse primeiro pedaço aqui é igual a 4. Esse outro daqui, 4 vezes 1 é 4. Vezes 4, 16. Tá? 4 menos 16 dá menos 12. Menos 12, informação muito útil, é negativo. Então, tem ou não tem raiz? Não tem raiz. E como é aqui o critério? É o mesmo sinal. Então, eu vou até escrever aqui. Beleza. Como esse cara é negativo, por essa conta que a gente fez agora, então f de x é positivo para todo x real. Parabéns, Caio. Se não tem raiz, nunca vai passar pelo zero. Então, mesmo que você não saiba quem é o gráfico dessa função, quando o delta é negativo, eu vou dar um zoom bem grandão aqui, porque eu não tenho muito espaço. Mas mesmo que você não saiba quem é o gráfico dessa função, para delta negativo, ela nunca cruza o eixo x. Porque se cruzasse, teria raiz. Então, você não sabe como é o gráfico ainda. Ou ele está sempre aqui em cima, com esse espaço todinho, ou ele está sempre aqui embaixo. Tá? É isso que essa proposição está dizendo. Se o delta for negativo, ela não tem raiz. Se não tem raiz, ela está sempre ou positiva ou sempre negativa. Isso mesmo. Então, bom, eu não falei que é um gráfico, mas deve ser alguma coisa parecida com isso.
Diga aí. Bom, alguém tem alguma dúvida? Não? De boa? De boa mesmo? Só para avisar, a lista já tá lá, viu? Não sei se todo mundo viu. Isso aí nem a primeira, meu. Não é. E você tá ali preparando aí. Tô postando. 5 vezes mais difícil. Não, mas eu maneirei a mão. Desculpa aí. Tá legal a lista. De qual? O gradiente. Ah, eu vi que tu fez derivada. Tu fez derivada em a tua parte B lá, tu escreveu um derivado. Ah, fez? Ah, beleza. É, depende do valor de A. É isso daqui, ó. É só isso daqui. É, só olhar o sinal do A. Então, vou até escrever aqui. Nunca perguntei das cores das músicas. Como é? Arroba leve, Tá, beleza? Então, esse troço aí é sempre positivo. Eu ia fazer um negócio muito doido agora. Só que eu fiquei com medo de vocês não precisarem disso agora ou vocês não entenderem. Tem uma desigualdade chamada Cauchy-Schwarz. É difícil de escrever o nome de Schwarz, mas a desigualdade é fácil, tá ligado? A desigualdade passa por isso daí. A ideia de você provar essa desigualdade é provar usar esse resultado. Só isso. Então, tem no texto, tá bem escrito. Quem quiser fazer, eu fiz para... Bom, a desigualdade meio estranha, tá? Vou dar um zoom aqui porque eu vou apagar. Mas, tipo, eu vou fazer para dois números. Para dois números, eu pego dois números, multiplico eles. Isso aqui é verdade, tá? Isso daqui é menor ou igual que... Vou fazer para mais, né? A1, B1, mais A2, B2. Isso aqui ao quadrado é menor ou igual que A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado. Isso aqui é verdade. Tchau, tchau. Isso aí é a desigualdade Cauchy-Schwarz para dois números. Tá? Tem lá no texto, Cauchy-Schwarz. E tem mais um outro cara lá, Bukianovski, sei lá, alguma coisa assim. Só que... Sincero filho. Aí, tipo, isso daí é fácil de provar. Se você aprender função quadrada, se você aprender a aula de hoje, você sabe provar isso daí. E tá lá no texto. É só definir uma funçãozinha e ver quem é o determinante dela. Então, quem gosta de desigualdade, essa desigualdade serve para muita coisa e sai muito resultado dela. E na OBM eu não lembro da última vez que caiu, mas em outras Olimpíadas até internacionais, direto. Então, para quem gosta de desigualdade, ela é um bom começo. E bem fácil de provar. Beleza. Aí eu fiz uma conta. Só para perguntar, para responder, na verdade, a pergunta de quanto ela é crescente. Quando a função quadrática é crescente. Eu fiz uma conta, tá? A gente já viu alguma aula passada que ser crescente é só esse quociente aqui ser positivo. Beleza, o que é esse quociente? Aí você abre o que é esse cara, na verdade, né? O que é esse termo? É eu trocar a expressão A por... Onde tem x, eu troco por esse termo aqui dentro, que é o y. Então fica esse termo, menos esse outro. Eu organizo os termos, vai dar esse numerador aqui. Aqui para cá, eu estou usando diferença de quadrado. Tá? Vou escrever aqui do ladinho. É um truque bem importante também na vida. Estou usando isso aí, da segunda para a terceira linha. E eu boto um termo lá em evidência que ele vai cancelar com o denominador.
Quando cancelar com o denominador, eu tenho essa expressão no final aqui. Eu resumi a conta toda para vocês, tá? Se ele quiser fazer com calma, pode fazer. Não. Então, a função secrescente, os números que eu peguei, x e y, satisfazem esse troço aí. Tá? Então, no primeiro caso, se o A for positivo, se só esse termo aqui for positivo, eu quero que esse outro também seja. Então, um conjunto interessante para eu pegar os números x e y é esse daqui, esse intervalo. Tá? Esse númerozinho vai aparecer já de novo. Menos b sobre a... menos b sobre 2a. Esse número vai aparecer de novo. Por que esse cara é interessante, né? O que é esse... Se você fizer o desenho desse intervalo, só para você ver o que ele é, você tem a reta aqui, vou desenhar em azul. Aqui eu marco esse termo, a sobre 2a, menos b sobre 2a. E esse intervalo, são todos os caras que estão entre esses dois números, né? Números entre aspas, porque infinito não é número. Mas coisas maiores que esse termo. Então é todo mundo nessa direção. Isso aqui vai para mais infinito. Então, são todos os caras ali na direita. Então, se os caras que eu estou tomando são maiores que esses números, que esse termo aí, então eu tenho essas duas desigualdades. Só isso. Então, se eu somar cada uma delas, de novo, essa é uma informação muito importante, mas só para quem gosta de ver a demonstração, esse termo daqui é maior que esse termo. Então, eu substituo esse por aquele outro. Então, eu tenho essa primeira parcela. O segundo também é maior que o mesmo termo. Então, eu substituo ele também. Por exemplo. Não, por que x é maior que b sobre 2a? Ah, tá. Porque eu estou pegando aqui dentro. O x e o y pertencem a esse intervalo aí. Se ele pertence ao intervalo, pela definição do intervalo, são os caras que são maiores que esse número. Menos b sobre 2a. Essa é a definição desse intervalo. Tá? É esse desenho aqui, se você quiser pensar geometricamente. Então, se eu somar esses dois caras, x e y, dá aquele termo dali. Eu consigo substituir cada termo por aquelas parcelas ali, que são iguais. Bom, o denominador é igual, são duas frações de denominador igual. Então, eu somo só o numerador. Aparece 2 em cima, 2 embaixo, eu cancelo, fica só menos b sobre a. Só isso. Se eu passar o b sobre a para o outro lado, eu volto para essa expressão. Então, resumindo, a gente acabou de mostrar, entre aspas, estou correndo, mas essa é a demonstração, de que a função é crescente se eu tiver coisas naquele intervalo, e decrescente se tiver no outro. Isso no primeiro caso, que o A é positivo, e se o A for negativo, a mesma conta, bem parecida, funciona também. Tá? Só isso. Então, de novo, isso vai ser claro quando a gente falar do gráfico. Aí eu dei dois exemplos aí. A função é crescente para números positivos. Essas duas funções são crescentes. A primeira é crescente e a segunda é decrescente, mas no intervalo dos números positivos. Tá? Você vai ter o PDF. Não precisa de foto, não. Eu botei aqui. Ó. Igual a cochichou. Aí você toma essa função e calcular o delta dela. Beleza. O que seria a imagem, né? A imagem são os valores que são atingidos por aquela expressão ali. ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente quer que aquilo seja igual a alguma coisa, a gente chama de y, passa o y para o outro lado. Então isso resume a encontrar quais valores de x essa expressão é igual a zero. O que é isso? Encontrar raiz. Como é que encontra raiz? Como é que sabe que tem raiz? Calcula o determinante, o discriminante e vê que é positivo. Determinante é outra coisa.
É que eu tava estudando um negócio aqui em determinante também. É ver que o determinante dessa função aí, dessa expressão aí, discriminante, é positivo. O que é o discriminante desse troço? Bom, esse cara aqui vai ser meu Azão, esse cara aqui vai ser meu Bzão, esse cara aqui vai ser meu C. Então, o que é essa expressão aqui? É Bzão ao quadrado menos 4, Azão vezes Czão. É só isso daqui. Você faz essa continha e pede que aquele troço seja maior ou igual a zero, para ter solução. Você faz uma manipulação. Hã? Não, eu quero descobrir onde é que tem. Se não tiver, beleza, mas eu quero descobrir onde é que tem. O truque é, sempre tem. Sempre tem solução. E eu descubro exatamente quem são os números atingidos. Ó. Eu faço uma manipulação de novo. Estou considerando o caso que o A é positivo, o A é negativo. Eu faço uma continha lá, uma manipulação besta, só passar um termo para o outro lado, que é constante. E vejo que o Y, que é atingido, ele é maior que aquele termo, que se parece muito com alguma coisa que já tinha lá na forma canônica. Ou ele é maior ou ele é menor. Tá? Dependendo do valor de A, se o A é positivo ou não. Então, de novo, outra proposição que eu estou correndo, mas é isso daí. Se o A for positivo, a imagem vai ser aquele cara dali. E se o A for negativo, o intervalo muda. Então, nesse caso daqui, o intervalo é esse cara. E nesse outro, o intervalo é esse outro cara. Todos os números negativos. Beleza. Aí, só para ser um pouquinho mais rigoroso, quando isso acontece, tá? Tipo, veja que esse cara daqui é um limite dos números que podem ser atingidos por baixo. Tá? No mínimo tem que ser esse cara daí. Essa proposição está dizendo isso. Essa proposição está dizendo que a imagem da função é esse intervalo. Qual o menor número desse intervalo? Desculpa. Esse cara. Esse primeiro termo aqui. É o menor número desse intervalo. Então a função ela tem um valor mínimo. Exatamente esse cara. Tá? No mínimo é esse cara. E se o A for negativo, ela vai ter no máximo esse termo. Independente do valor, o mínimo e o máximo são iguais. E ainda mais, eu sei exatamente onde é que está esse cara. Não incluiu o quê? E se eu tenho, na reta, se eu tenho um intervalo, ele vai incluir? Sim, mas eu posso, nesse caso eu posso botar. Só esse ponto eu posso botar, não tem problema não. É um intervalo fechado, que agora é o menor, é maior ou igual ou menor ou igual. Então eu posso incluir aquele cara, esse termo daí. Só esse termo. Tá bom? Então, eu sei exatamente onde é que está esse cara. Onde é que é atingido esse máximo ou mínimo. A gente chama esse cara de valor extremo, tá? Quando você não sabe se é máximo ou mínimo. Mas isso daqui sai da forma canônica. É só ver onde é que um termo lá fica zero. Só isso. E aí a gente tem um ponto, tá? Esse ponto vai ser importante para a gente, que vai ser o vértice. É esse cara onde dá o máximo e o máximo ao mínimo da função. Só isso. Esse ponto é o vértice do gráfico da função. Por que vértice, tá? Se a gente for pensar no que é o gráfico da função, eu não vou provar, mas o gráfico é uma parábola. Alguém sabe o que é uma parábola? O que é uma parábola? É mais que U. Tem uma propriedade atrás da parábola.
Conjunto de pontos. E a soma das distâncias de dois determinados pontos, que são chamados de focos, constantes. Quase, isso aí é elipse. Então, parábola é uma coisa a mais, tá? Parábola é... Mas valeu, velho. Valeu aí. Parábola é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância de uma reta. Então, eu fixo um ponto aqui e uma reta aqui embaixo. O desenho vai ficar feio, mas essa é a ideia. Se eu olhar para a distância daqui, o desenho vai ficar muito feio. O desenho é assim. A distância desses dois pontos, FP, é a mesma distância até essa reta. Do P até a reta. Assuma que isso é verdade. Tá? A parábola é isso. Tem essa propriedade. A parábola tem várias outras propriedades, tá? Por exemplo, tem uma antena chamada parabólica. Vocês já ouviram falar? Se você joga um raio, pô, de luz, sei lá, qualquer coisa aqui, ele reflete exatamente nesse foco. Então, tem algumas coisas que são criadas com essa propriedade, tipo fogão. O cara consegue fazer um fogão, você mira ele pro sol, ele joga todos os raios no único ponto. Aí você bota uma panela lá e faz sua comida, tá ligado? Muito massa. Aí eu não sei. Não, mas ali é outra coisa, é o experimento da barra não sei o que lá. É um pouquinho diferente, beleza. Aí, ó, nas proposições anteriores, eu falei de muitas vezes que o A positivo ou A negativo. Por conta disso, a gente dá um nomezinho a ele, tá? Então, se o A for positivo, então a gente diz que a parábola... E eu aprendi a escrever parábola em grego, eu fico muito feliz com isso. Parábola em grego. É só você traduzir o que é a letra em grego para o que é a letra normal. É uma besteira. Tipo, parábola. Existe a letrinha Rho. Rho é assim. Rho é assim. O A é um alfa. Não, desculpa. P é uma letra melhor. É pi. Pi. O R é Rho. O B é beta. O O é ômicron, na verdade. O L, lambda, valeu. E o A de novo, é isso aí. Então, parabéns. Eu fiquei muito feliz aí com isso. Eu ia olhar a definição de parábola e acabei só olhando para isso. Então, se o A for positivo, dizemos que a parábola tem concavidade virada para cima. Tá? A gente vai ver exatamente por que esse nome. E só copiando e colando, porque é a mesma ideia. Se o A for negativo, o negócio é para baixo. É o nome bíblico, né? Da gota. Deixa eu ver aqui. Então, eu não vou... Bom, como eu não provei aquela proposição aqui, que o negócio é uma parábola, eu vou mostrar quem são as figuras possíveis, tá? Para os gráficos. São essas daqui, ó. Os gráficos de funções quadráticas só podem ser esses 6. Por que 6? Eu tenho duas coisas a observar. Se tem ou não tem raiz. Quando tem, ela tem raiz única ou dupla. E se a concavidade está para cima ou está para baixo. Então, são duas informações aí. Na verdade, 3, né?
Eu olho caso a caso, dão 6 resultados. Então, nesse caso, nesse primeiro caso da esquerda de cima, o negócio tem raiz, porque ele passa pelo eixo X, e o A é positivo. Então, se liga que a gente está fazendo assim, ó. Esse cara aqui é positivo nesse pedaço, nesse outro. Aqui no meio é negativo. A gente fez essa tabelinha. Foi a primeira coisa. Aqui embaixo também, ó. Esse cara aqui é negativo aqui e aqui, mas aqui no meio não. A gente também fez essa tabelinha. E se o cara fosse determinante de negativo? Discriminante negativo. Ó, ele acompanha sempre esses caras maiores que essa, que não toca, né? A barrinha aqui embaixo. Ele é ser positivo, que é o mesmo sinal da constante A. Tá ligado? Então tudo que a gente fez, pô. Esse cara daqui, ó, veja que aqui tem um mínimo. A função admite um mínimo. É o menor valor que ela pode ter. Esse cara é o vértice. Esse cara aqui é o vértice. A gente sabe a expressão dele. Delta sobre 4A. Em todos os cantos, tá? Todos os cantos que ele for o máximo ou mínimo, esse biquinho aí é vértice. Tudo isso aqui é vértice. Deixa eu ver. Beleza. Então, aqui entra a parte interessante. Liga aí. Valor máximo é só quando o A é negativo. O A positivo não existe máximo. Por exemplo, se você perguntasse qual é o máximo desse gráfico aqui, ó, desse gráfico aqui. Digamos que esse seja o máximo. Aí eu ando mais um pouquinho para lá. Eu mostrei que o negócio era crescente, decrescente e tal. Então, se eu andar para uma certa direção, o bicho cresce. Tá ligado? Então, para ele ter máximo, tem que ser algum desses três casos aqui embaixo. Então, primeiro o A tem que ser negativo. E aí, se tem raiz ou não, independe. Vai ter máximo. Mas qual é a pergunta? Exatamente. Ah, sim, sim. Qual o valor máximo? Isso. O valor máximo é esse daqui. Tipo, você tem uma expressão lá que fala sobre... A gente vai fazer esses casos. Que dá um lucro de uma empresa. Qual o maior lucro ou menor lucro que ela pode ter? Esse cara. E esse daqui é onde é que ele é atingido. Em que posição ele é atingido. Só isso. Outra observação massa. Eu mostrei que as raízes, a soma das raízes, dá menos B sobre A. Esse termo aqui é quase menos B sobre A. É a metade. Você pega um segmento e divide ele na metade, ele vai dar o ponto médio. Então, se você sabe quem são as raízes, o ponto médio é o eixo que chama eixo de simetria, tá? Eu ia esquecer de falar disso. Mas se você olhar nessa reta que eu desenhei aqui, ó, se olhar para um lado, tem a mesma figura que tem para o outro. Ela serve de espelho. Então, simetria, eu acho que a tradução é muito ruim. Eu acho que é comedida, simetria. Mas é a mesma coisa que tem no lado e no outro. E acontece justamente no vértice. É a reta que passa pelo vértice, que é paralela ao eixo Y. Então, bom, esses são os casos possíveis. E a gente vai estudar agora o que é que a gente consegue extrair desses resultados. Então, para você desenhar uma figura, tá? Um gráfico desse, observe muito bem, tá? Para você desenhar o gráfico de uma função quadrática, você tem que ter 5 coisas, tá? Então,
dessa função aqui, ax² mais bx mais c, você tem que temos que encontrar essas coisas. Ó. Primeiro, a concavidade. Concavidade para cima é porque esse cara aqui está apontando para cima. As duas perninhas dele estão apontando para cima e esse aqui está apontando para baixo. As duas estão para baixo. Só isso. Por esse nome. Encontrar concavidade. Depois, os zeros. Se tiver, né? Depois, o eixo de simetria. Na verdade, o vértice. Depois, bom, o discriminante, que está meio que incluso aqui. E pronto. Eu vou deixar esses quatro porque o outro lá, o eixo de simetria, é justamente a reta que passa pelo vértice. Tá? Então, para desenhar uma função quadrática, precisa disso. Então, bora lá. De novo, como é que a gente usa essas coisas? Bora esboçar alguma função aqui. Então, um probleminha bem rápido. A função tal. Na verdade, vou fazer outro caso, que é mais bonito. Isso aqui, ó. Com textinho como se fosse Enem, tá ligado? Então, é uma questão bem simples. Então, uma viagem de ônibus, a companhia exigiu, né? Exigiu que cada passageiro pagasse R$ 60 pelo bilhete. Deixa eu ver assim. E R$ 10 por cada assento vazio. Então, é uma empresa muito safadinha. Ela quer cobrar o bilhete do cara e mais alguma taxa se alguém não for para a viagem. Tá? Só isso. Então, sabendo que o ônibus possui 100 cadeiras. Parece questão de probabilidade, né? Encontre a probabilidade dos... Quantas permutações existem? Misturado. Tudo misturado. Então, a quantidade
de o quê? De lugares ocupados. A empresa precisa para obter lucro máximo. Isso é uma boa pergunta. Bom, tem alguma coisa a ver com a aula de hoje, porque está na aula de hoje. Todo mundo concorda com essa afirmação? E tem a palavra máximo. Eu falei de algum motivo aí que tinha máximo. O máximo acontecia no vértice. Então a pergunta é, quais são as coordenadas do vértice? Exatamente qual que eu estou preocupado, a gente vai ver agora. Mas tem esse probleminha aí. Alguém quer tentar? Vocês, bateu? Tá fechado. Não. O Lourenço está perguntando aqui, a primeira pessoa que entra paga 960? Não. Tipo, eles vão viajar, tá ligado? Eles vão viajar, ele só sabe quantas coisas estão ocupadas ou não no final. Vou dar uma dica. Se passageiros, porque passageiros é mais bonito, né? Se temos P passageiros, quantos lugares vagos tem? C menos P. Beleza. Essa é a minha primeira dica. Outra dica, não é por regra de 3 ou qualquer outro chute que você possa imaginar. Não, pô. É lugar ocupado. Lugar ocupado no máximo é 100, pô. Tipo, a pergunta é, deixa eu repetir, tá? Vai ter uma viagem de ônibus, a empresa quer que você pague o seu bilhete, o seu ticket para viajar, mais R$100 por qualquer outra cadeira que esteja vazia. Bom, R$10 que qualquer outra cadeira que esteja vazia. Por cada assento. Cada assento. Que não tiver ocupado na viagem. Então, digamos que viajou 99 pessoas. Então, cada uma delas vai pagar R$10. Porque tem uma cadeira vazia. Deu para pegar? Tem 100 lugares. Se 99 viajar, cada uma delas vai pagar o bilhete dela mais a cadeira vazia. Encontrar o máximo disso. Aí a pergunta é, quantas pessoas precisam viajar para a empresa ganhar o máximo? Quando eu vi essa pergunta pela primeira vez na minha vida, eu pensei, se todo mundo for, ela vai ganhar o máximo. A gente vai ver que não é assim. Hã? Só essa questão do 99 já vê que não é meio estranha. O enunciado? Beleza. Tem um ônibus com 100 lugares. Aí tu vai... Tem 100 lugares. Então, se tu for viajar nele, tu vai pagar o teu bilhete mais as cadeiras que não foram ocupadas.
Tá? Então, se foram 99 pessoas, foram 98 pessoas viajando, cada uma delas vai pagar o bilhete, que é 60, mais 20 conto. Uma de cada cadeira que sobrou. Cada uma vai pagar isso. Então, a pergunta é, quantas pessoas precisam viajar para a empresa receber o máximo de dinheiro? A maior quantidade de dinheiro, tá ligado? E aí, alguém em casa tem alguma... 50? Deixa eu ver, viu? É não, viu? Como é que não? Se aqui você tem aqui essa coisa aqui bonitinha, É não, pô. você devolve 10, aí você deriva igual a 0, dá 20. Ó, se forem 0 pessoas viajando, então o lucro da empresa é 0, né? Você concorda com isso? Sim. 100 pessoas viajando, não dá 0 o lucro. Se fosse 50, que é a média das duas raízes, Verdade, seria o máximo, tá ligado? Mas 100 não é raiz. Tem um cara dizendo aqui 99 lugares ocupados. Não é 99 lugares ocupados. Pra mim também seria 100. 50? Não, eu ia estar muito mais. Mas é perto de 50. É perto de 50. Olha, bora resolver? Bora resolver esse problema? Minha dica é, se P pessoas viajam, 100 menos P é o que está sobrando. Eu quero descobrir qual o maior P possível que dá o maior lucro para a empresa. Só isso. Então, beleza. O que é que cada uma delas vai ter que pagar? 53. Aí, então, beleza. Diz aí o que é que tu fizesse. A quantidade de lucro por pessoa é igual a 60 pessoas. 60 vezes o número de pessoas. Beleza. Isso daí vai calcular o quê? Vai calcular ou achar a função primeiro. Aí a gente vai achar a função que dá o lucro da empresa, tá? Então, peraí, viu? Então, a função é dada por... Beleza. Vou chamar ela de L, tá? E esse Pzinho é a quantidade de pessoas que estão viajando. Diga aí. Aí 60 vezes P. Por quê 60 vezes P? Cada pessoa vai pagar o seu bilhete. Beleza. Mais 10 vezes a quantidade de pessoas que estão no ônibus multiplicado por 100 menos P, que é a quantidade de pessoas que não estão. beleza. A pessoa vai ter que pagar o bilhete dela e essa cadeira, que está vazia. Quantas cadeiras vazias são, né? 100 menos P. A pessoa vai pagar o dela e cada cadeira vazia. Então, cada pessoa vai pagar isso. 60 mais essa quantidade. Quantas pessoas são? P. Então, acrescento P aqui em cada parcela dessa. Bora fazer uma continha aqui. 10 vezes 100 dá 1000. 1000P. E esse outro aqui dá menos 10P ao quadrado. Bora somar, né? 60P com 1000P. Com 1000P, né? Dá isso daqui. Então, a função que dá o lucro da empresa é esse troço. Quem é um A, quem é um B, quem é um C. Isso é uma função quadrática, né? Quem é A, quem é o B, quem é o C. Então, e o C é 0. Onde é que dá o máximo, o lucro máximo? No vértice.
Bora olhar qual é a expressão do vértice. Esse aqui, ó. A gente está interessado, esse cara, nesse nosso problema, é a quantidade de pessoas, e esse outro é o lucro que a empresa vai ter. A gente está preocupado em quê? Quantidade de pessoas. Então, a gente só tem que descobrir esse cara. Todo mundo entendeu? Só esse cara. Então, a quantidade procurada sei lá, eu vou escrever assim, P máximo, só vou escrever assim, quantidade de pessoas máxima que eu tenho que ter para o lucro ser o maior possível, é menos B sobre 2A. Então, bora substituir ali os valores. Bom, aqui tem um menos. 2 vezes menos 10. O quê? Não entendi. É. Não, a gente quer a quantidade de pessoas. É a variável aí. Então, ó, só fazer uma conta rápida aqui, esse zero vai embora e esse menos também. Então fica 106 dividido por 2, que dá 53. Então, eu quando li, juro a você, que eu pensei, bicho, se todo mundo vai pagar 60 conto, se tiver cheio, véio, vai ser o maior valor possível. E aí, eu fui fazer a conta quando é que dá com 100. Olha quanto é que dá com 100, viu? Eu escrevi aqui. O lucro com 100 pessoas dá 6 mil, é. É só trocar aqui P por 100, né? Dá 6 mil. O lucro com 53, se liga na desgraça, dá 28 mil. Diga aí. A diferença, pô. A diferença. A diferença aqui dos dois. Menos 6 mil. Isso daqui é. Deixa eu ver. 27.490. Então é um número absurdamente diferente. Se você encher o ônibus, você vai estar perdendo dinheiro. Agora, eu acho que tem uma conta errada ali, né? 910, né? 910. Professor, 28 mil menos 6 mil. Não, Tá certo. 900. Como? Agora tá certo, né? Eu troquei 1 por 7, sabe? Beleza. Agora para acabar. Bora desenhar o gráfico dessa função? Para vocês entenderem por que isso está acontecendo. Então, a função, de novo. A função é essa daqui, ó. Menos isso, mais 10.060, né? Ou 1.060. Beleza. A gente vai desenhar o gráfico dessa função. Ei, pô, para acabar. A gente quer desenhar o gráfico dessa função. Como é que faz isso? Tem que encontrar o vértice, as raízes, o determinante, a concavidade. Concavidade. É só olhar para esse cara. Esse cara é negativo. Então ela é para baixo. Então, se a gente quiser desenhar, diga aí. Hã?
mais para baixo. É. Então, bom, o zero é uma raiz desse troço. Se eu botar zero ali, vai dar zero. Zero pessoas viajando, a empresa não tem lucro. Isso é um pouco óbvio. Então, uma raiz está aqui. A outra raiz é beleza. A gente sabe qual o valor máximo de pessoas que precisa. Eu disse que o valor máximo é a metade, é o ponto médio das raízes. Se eu sei uma raiz e sei onde é que é o ponto médio, eu sei outra onde é o outro. É o dobro. Então, se é 53, o máximo lá, aqui vai ser 0, aqui tem um 53, então aqui dá 106. Não tem 106 lugares no ônibus, mas beleza, o gráfico vai existir esse número. A concavidade é para baixo. Então é alguma coisa assim, ó. Nesse cara é o vértice. O vértice ele tem coordenadas esse troço e o L quando eu aplicar na função, né? Só que eu já calculei isso daqui, deu 28.090. Então, eu tenho um eixo aí de simetria. Se meu desenho fosse perfeito, nessa linha tracejada ia ter a mesma coisa por dois lados. Bom, o discriminante aí vai ser negativo, tá? Porque a gente sabe que tem uma raiz. A gente consegue encontrar as raízes, ou por Bhaskara, ou por alguma expressão mesmo. Aqui é até rápido de encontrar as raízes. Conta que o C é zero, né? Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade. Bom, e pelo gráfico fica meio que claro, né? Se poucas pessoas viajarem, o lucro é pequeno. E se muitas pessoas viajarem, o lucro também é pequeno. Quanto é que sai? Você tem que pagar 60 seu e mais 100... 60 mais 10 vezes a quantidade de lugares livres, né? Isso aqui dá quanto? Como? Isso aqui dá 530? Mas isso não é muito absurdo não, tá? Se você pensar em avião ele só viaja com leve. Então, se você tiver um avião muito pesado, você vai gastar muito combustível. Então, é meio que inteligente você querer que o avião não esteja completo, todo ocupado. É ônibus. Então, isso acontece, tá? Isso acontece. Entenderam? Entenderam por que o gráfico é isso daí? A lista é só fazer isso. Só repetir tudo dessa aula. Beleza? Tá bem facinho. Então, tem alguma dúvida aí? Tem alguma dúvida? Tá de boa, velho. Valeuzão. Aqui também não? F. Valeuzão, Gabriel. Valeuzão. Então, se alguém tiver dúvida, pode falar, viu? Diga aí, questão de quê? De galinheiro? Tu me bugasse. Boa noite a todos. Assim, eu acho que você não pode nem falar porque eu não mandei a lista ainda, né? Que a lista é para a próxima semana ainda. A lista para a próxima semana. Mas eu acho que porque eu fiz lá bonitinho lá, demorou um pouco, mas eu fiz antes de começar a aula, pô, aí tá? Deu muito.